Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 7º episódio do AvanteCast. Hoje eu tenho um convidado super especial aqui, o Dr. Thiago Di Natto, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito pela sua história, pela história da família dele, o pai, o Dr. Cícero Di Natto, um grande parceiro aí, um exemplo para nós. Então eu convidei o Thiago hoje aqui para falar um pouco sobre clínicas de sucesso, odontologia de sucesso, odontologia digital. A gente vai fazer aí uma imersão, um bate-papo, uma troca de ideias aí do que vem dando certo. O Thiago que viveu a odontologia analógica há muito tempo, agora muito no fluxo digital. Então ele vai falar para você que quer também entrar nesse universo de odontologia digital, quais são os atalhos. Né, Thiago? Então, Thiago, seja muito bem-vindo e conta para a turma um pouco da tua história, e te apresenta e conta um pouco da tua história para nós. Vamos lá, então, muito obrigado, é um prazer, né, trabalhar e estar junto aqui com vocês da Avante, estar dentro desse projeto, desse podcast da AvanteCast. Eu acho que compartilhar histórias, aprendizados e, de repente, ajudar de alguma maneira nesses atalhos, né, que a gente fala. Isso é muito bom, muito interessante. Quanto a gente consegue ajudar e trocar essa experiência, eu acho que é um ganho para todo mundo. É um prazer estar com vocês. Vocês também, com certeza, são nossos exemplos, de certa maneira, com, enfim, essa visão de gestão. Acho que isso também não... Todo dentista tem que... A gente é formado muito para odontologia e pouco para gestão, e qualquer consultório acaba sendo necessário essa gestão. Então, acho que vocês são um grande exemplo nesse mundo, nesse sentido, e a gente acompanha muito vocês também, pode ter certeza. Show. A gente, então, eu me formei em 2010 na URGS. Eu tenho o privilégio, né, de ser filho do Dr. Cícero Di Natto, então eu tive... uma entrada dentro da odontologia de uma maneira muito especial. Eu já consegui entrar dentro de um mundo diferenciado. A gente já tem um avanço tecnológico nessa época. A gente, em seguida, em 2012, já começou com o digital em termos de scanner intraoral. Então, com certeza, esse diferencial e esse privilégio fizeram uma grande diferença para conseguir trabalhar nesse avanço e chegar hoje, enfim, em algumas referências dentro desse fluxo digital. Então, eu me formei em 2010, eu segui depois pela especialização de implantodontia no Instituto Branemark, em Bauru, com o professor Hugo Nari. E depois, a parte de prótese, eu fiz mestrado, doutorado dentro da PUC. Então, o interessante, eu acho que dentro dessa sequência, né, dessa evolução minha dentro da odontologia, é que eu pude vivenciar um pouco dessa gestão, que é o teu foco, assim, porque a gente tem uma clínica que envolve várias especialidades e que não é inevitável a gente trabalhar com essa parte de gestão. E a implantodontia e prótese voltando desde o início para o fluxo digital. Então, acho que esse bate-papo envolvendo prótese, implante, digital, é tudo que a gente vive, eu desde que me formei, né? O meu pai, desde sempre, desde que começou na implantodontia, enfim, 88, 89, ele foi focando também nessa área. Então, a gente acaba tendo bastante experiência para trocar e para conversar um pouco nesse mundo. Então, esse início... Claro que eu tenho esse privilégio, essa vantagem de ser filho do Dr. Cícero e já começar nesse nível. Por outro lado, claro que existe uma responsabilidade, uma pressão também da mesma maneira. Então, isso acaba sendo uma via de dois lados. Mas o digital, ele entrou propriamente dito assim, em 2012, quando a gente começou a trabalhar com um scanner intraoral dentro da clínica. Ainda era um scanner preto e branco. Na época... a gente já tinha uma parceria com a Neodent, eles estavam trabalhando com a Trishape, era o Trios preto e branco. Então a gente já começou os escaneamentos, mas ainda sem nada de cor, os arquivos todos em preto e branco. Mas a gente já percebeu que era algo inovador e que a gente conseguiria trazer um conforto para o paciente, uma velocidade no atendimento
extremamente vantajoso, não só para nós como dentistas, né? Porque, tudo que a gente quer é evoluir, é melhorar esse atendimento ao paciente, mas para o paciente, a percepção dele, é muito diferente quando a gente trabalha no digital. Então, em 2012 a gente começou com esse scanner e aos poucos a gente foi evoluindo, a gente trocou pelo colorido. 2017, 2018 a gente acabou trocando esse que era preto e branco por um colorido, que isso já foi também uma mudança absurda, a gente já conseguia tomada de cor dentro do próprio scanner. E mais recentemente, em 2020 mais ou menos, 19, a gente entrou com o Virtu Vivo também, que é o novo scanner da linha, enfim, da Straumann. Então a gente acaba trabalhando, tendo mais experiência com esses scanners intraorais. Mas claro que além disso, dentro da clínica, a gente tem uma impressora, a gente tem uma fresadora, a gente tem todo esse fluxo que acaba envolvendo o digital, né? Então, acho que hoje, às vezes a gente pensa, não, o digital é escanear e tu tá no fluxo. Mas envolve muito mais do que isso, envolve fresadora, impressora, software, seja de desenho de dentes, seja de planejamento de cirurgia guiada. Então, a gente acaba mexendo e trabalhando um pouco dentro de todo esse fluxo, que eu acho que isso que é muito interessante, né? A gente conseguir enxergar a odontologia e o fluxo digital integrados de uma maneira completa, não só focando numa ou outra área. Né? Exato. O que chama a atenção, Thiago, é assim, ó, cara, a gente está falando de coisas de 13 anos atrás, né? Tem muito, a grande maioria percebe o fluxo digital, o que há 5 anos, né? Que vem essa coisa aumentando muito, né? Mas a gente está falando de 13 anos atrás, 2012. E uma coisa que eu gosto sempre é olhar os fundamentos, as raízes do sucesso, né, cara? E tu e o teu pai têm muito sucesso, né? Eu conheço a clínica de vocês lá em Porto Alegre, é uma clínica, cara, para quem não conhece, é linda, assim, tem uma vista maravilhosa, praticamente um andar inteiro, né, de clínica. Quantos metros? A gente tem 330 metros. São 3 de 4 salas lá. É muito... Todos convidadíssimos, né? A gente está sempre de portas abertas para receber. Isso. E assim, ó, eu quero entender um pouquinho como é que foi a raiz, os fundamentos desse sucesso todo que vocês têm, né? E desse mindset, dessa mentalidade de sempre entregar o melhor para o paciente, né? O teu pai fala muito nisso, até abrindo parênteses aqui, o primeiro livro de implantodontia que eu comprei foi do teu pai, do Dr. Cícero Dinato, né? Então, a minha esposa trabalhou lá com vocês, acho que uns 5 anos. Então, essa admiração nossa vem de muitos anos, né? E o que me chama a atenção é isso, essa dedicação pro paciente, porque a gente vê muito falar sobre gestão, sobre isso, né? O pessoal fala muito em gestão, marketing, vendas, só que às vezes a gente esquece que o sucesso ele tem que ter uma técnica, né? Que é o BBF. Já ouviu falar nessa técnica? Não, me explica. O básico bem feito. A técnica BBF, né? E eu acho que é isso, né? Que vocês sempre transpareceram, né? Cara, vamos atender melhor, vamos fazer o melhor para o nosso paciente. Então, fala um pouquinho das raízes disso lá atrás. Tem mais alguém na família, além do teu pai, que é dentista? Não. Hoje somos nós. É a segunda geração. Clínica. Isso. E com certeza isso vem, né, de antes de eu me formar, assim, eu acho que... Primeiro, a questão da relação com o paciente, eu acho que esse é um primeiro ponto, porque, bom, a gente pode falar de investimento, mas isso a gente precisa de ter já alguma possibilidade de investimento. No momento que a gente não tem e a gente está começando, eu acho que o primeiro ponto é o quê? É a gente ter uma boa relação com o nosso paciente. Então, isso é uma coisa que a gente sempre busca incessantemente. A gente percebe que não é só um treinamento, porque o treinamento às vezes pode até soar um pouco mais falso, mas é um entendimento de todo o grupo. Todo mundo que trabalha com a gente tem que estar nesse mesmo pensamento, né? A gente precisa acreditar que todos os nossos funcionários, colaboradores, estejam junto com a gente acreditando nessa relação com o paciente. Eu acho que isso é o ponto principal. A relação com o paciente, eu acho que é o ponto principal, focando, óbvio, que essa relação ela seja decorrente de uma entrega de um
tratamento melhor possível. Enfim, a gente estava conversando, estava dando aula aqui há pouco, e uma das coisas que eu falava é isso, a gente tem que oferecer para o nosso paciente o melhor. Bom, vamos dizer que o nosso paciente não tem condição, enfim, de tempo, financeira, seja qual for, de levar o tratamento para esse lado. Mas o nosso dever, eu acho que é sempre indicar os melhores tratamentos. Claro, a gente não tem condição, o paciente não tem condição, a gente vai se ajustar para chegar no melhor resultado. Então, acho que esse ponto de uma entrega de qualidade e uma relação de qualidade, eu acho que é o primeiro ponto, é a base de tudo. E todo o grupo, todo mundo que trabalha em conjunto pensar da mesma maneira. E claro que depois disso, a questão de estar num constante estudo envolvido, seja em aula, seja em discussões científicas, eu acho que esse é um ponto primordial. No momento que a gente se acomoda, a gente pensa, não, eu já sei, eu não preciso aprender mais, de repente a gente, para no tempo, né? A gente deixa de aprender o digital, a gente deixa de aprender o software X, Y. Então, eu acho que estar envolvido de alguma maneira na educação, mesmo que a pessoa não seja professora, não precisa, mas que esteja envolvido, entendendo as discussões mais atuais, indo a congresso, lendo artigos, eu acho que isso nos mantém atualizado e vincula aquilo que eu falei do paciente, a entregar o melhor para o paciente. Porque o que hoje talvez seja o melhor, daqui 2, 5, 10 anos, mudou. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando para conseguir manter essa entrega nesse nível de qualidade. E, com certeza, um outro ponto que vem desde o meu pai, e eu também sou aficionado, é por tecnologia. A gente sempre gostou muito de tecnologia e de tentar entregar dentro da clínica a melhor experiência para o paciente. Isso iniciou com o meu pai, antes de eu começar, mas com a prótese adesiva, buscando o quê? Não preparar, não desgastar os dentes vizinhos. Chegou o implante, que no início era tido como, não, isso aí vai fazer mal, isso aí não... Pessoas de nome criticando, óbvio, no início, como que? Eu quero preservar os dentes, eu quero evitar de desgastar dente para conseguir botar um implante e preservar os dentes vizinhos. Então, isso vem numa evolução. Depois, a gente vem evoluindo com, enfim, o raio-x digital. Eu consigo entregar uma qualidade de imagem superior, eu consigo evitar contaminações, porque a gente sabe que hoje, o revelador, o fixador, como é que a gente joga fora? Então tem toda uma questão de ambiental envolvida até nisso, né? A questão de biossegurança, óbvio, a gente sempre se preocupou muito em ter autoclaves de qualidade, ter um cuidado imenso. Conhece lá a clínica, a gente tem a nosso centro de esterilização, ele é super cuidadoso para que a gente tenha esse cuidado na biossegurança. Então, vem crescendo nesse sentido, né? A entrega do paciente com a qualidade, evitando o desgaste, entregando o implante, a gente seguindo pelo raio-x, pela biossegurança, e depois chegando em tratamentos menos invasivos possíveis, talvez hoje com uma cirurgia guiada, hoje ou há algum tempo já, entregando essa cirurgia guiada, onde a gente consegue entregar muitas vezes em menor número de tempo, menor número de consultas, menor tempo, uma resposta do paciente em termos de inflamação, de sangramento menor. Então, assim, eu acho que é difícil a gente dizer um ponto, né? Eu acho que é um conjunto que vem desde a criação e, com certeza, aliado a isso tudo, a gente sempre acreditou na união de especialidades. Então, isso... Eu ontem estava conversando, inclusive, com meu pai, que, assim, logo que ele se formou, ele é de Santos, veio para Porto Alegre, ele trabalhou alguns anos, enfim, em diferentes lugares, mas logo que ele começou a criar uma clínica... O ponto principal foi unir especialidades para que o paciente, quando chegue, ele se sinta acolhido, que a gente resolva o caso dele dentro desse espaço, dentro da clínica, e que cada um faça o seu melhor na sua área. Isso não quer dizer, eu faço implante, eu não posso fazer uma restauração. Óbvio que não, mas... Se eu tenho um especialista em pério, um em endo, um em dentística, um em prótese, é claro que
o estudo de cada um naquela área é maior e a gente consegue ter um atendimento de qualidade nessa multidisciplinaridade, a gente consegue ter discussão de casos de uma maneira muito melhor. Então, acho que esse conjunto, né, de atenção ao paciente, o estudo constante, a multidisciplinaridade e o constante investimento, talvez esses sejam alguns dos pontos que nos levam ou nos levaram a esse nível, essa manutenção de uma clínica num nível ótimo, né? Ótimo. A gente tem uma clínica grande, tem laboratório junto, então a gente consegue ter uma qualidade no atendimento, uma agilidade no atendimento muito, muito boa, assim. Então, acho que esses pontos são importantes. Show. Thiago, uma coisa assim que chama atenção na clínica de vocês é o nível de felicidade que a gente percebe, né? Que eu acho que é isso, é a experiência que a gente está falando aqui quando a gente vai lá, sabe? E a gente tem parentes, né, que são pacientes de vocês, né, lá em Porto Alegre. E é isso que eles nos contam. Cara, como a gente gosta de ir lá na clínica, todo mundo nos trata bem, o Thiago, o doutor Cícero, a Ana Roberta, as atendentes, as secretárias, as ASBs. E aí vem uma pergunta. Como conseguir, porque isso é liderança, né? Esse é o papel da liderança e tem muito a ver com o nosso podcast, que é sobre gestão, sobre odontologia. Como conseguir isso na equipe, né? Essa liderança que consiga manter a gestão, manter esse nível de felicidade para todo mundo, assim. Para quando os donos não estão, aquela cultura ser perpetuada, assim, e obviamente encantar, não só quando o Thiago está, não só quando o Dr. Cícero está, mas quando está a Ana, quando está os outros dentistas. O que vocês fazem? Quais são os segredos? Esse é um segredo, é uma dificuldade que a gente tem que estar em constante avaliação, né? Porque, com certeza, isso não é simples, né? Eu acho que, talvez, o ponto inicial é a gente tratar todos bem, não só pacientes, mas funcionários. E não é difícil, né? Não perder a mão, assim. A gente tem que saber cobrar, porque, obviamente, tem momentos que a cobrança ela é necessária, mas saber, talvez, no outro lado, elogiar, saber, no outro lado, ter essa relação de... o que eu não gosto? Eu não gosto, assim, de me sentir num degrau superior a quem trabalha dentro da clínica, porque a gente tenta nós estamos todos aqui buscando a mesma coisa. Se o paciente se sente bem aqui dentro, é bom para mim, para a clínica, para o funcionário, para a secretária, porque a gente vai estar continuando num crescimento. Então, essa igualdade, de certa maneira, assim, essa relação entre nós, meu pai, os dentistas com funcionários, eu acho que isso é de extrema importância. E a gente consegue perceber isso desde antes de eu quase nascer, Sim. né? O meu pai, eu tenho 36 anos hoje, o meu pai tem funcionários que estão há mais de 30 anos com ele. Então não é uma coisa que, é forçado, porque ninguém aguenta trabalhar num lugar que não é bom, né? Num lugar hostil por 2, 5 anos. A pessoa vai cair fora. Então, eu acredito que, assim, a cobrança ela é necessária. A gente precisa, aconteceu alguma coisa, vamos ver, vamos conversar. Mas, no momento que as coisas estão fluindo bem, conversar, sorrir, saber como é que tá. Exato. A família, o filho, a Jana agora é uma funcionária de mais de 30 anos do meu pai, acabou de se tornar avó. Então, ela tava... Não sabe se estava feliz ou triste, estava naquele chorrindo, né? Tipo, tava meio feliz, meio triste. Mas, tu sabe, é conversar, é saber disso, é ver foto, é saber toda essa relação, que não é só a pessoa que está ali, né? É a família, todo mundo passa ali mais tempo, muitas vezes, do que com família. Passou ali 8 horas, 9 do dia. Mais o tempo de transporte, mais o tempo de sono, sobrou para a família o quê? 4, 5 horas, passou mais tempo entre nós. Exato. Então, é tentar tornar aquilo realmente uma família. Não é simples, né? Óbvio, mas eu acho que isso vai muito dessa relação entre profissionais,
assistentes, enfim, atendentes, todo mundo ter essa boa relação. E isso reflete para o paciente. Com certeza. Se no momento que, eu tô brigando, tô mal, briguei em casa com a Carol e respingou na funcionária, a funcionária já vai recepcionar o paciente de cara amarrada, aí eu já vou atender de uma maneira diferente, já fiquei bravo com o funcionário. Quando tu vê, o caos está instaurado, né? Então, é difícil, mas é tu tentar formar ali um grupo unido, que eu acho que isso é importante. A gente sempre tentou, final de ano, fazer um encontro entre um pessoal para gratificar, de certa maneira, o ano, assim, né? Agradecer pelo que a gente, enfim, conquistou no ano. Então, acho que essa relação, ela é fundamental, assim, para a gente conseguir manter os pacientes felizes também dentro desse meio, né? Uma frase que eu gosto muito é que quando o teu colaborador, o teu funcionário está fidelizado contigo, ele vai ajudar a fidelizar também o cliente, o paciente, né? Então, com certeza. A felicidade do ambiente, ele gera lucros, né? Não só lucros financeiros para a clínica, mas esse lucro de bem-estar, do ambiente agradável, ambiente leve, porque o nosso atendimento em si, ele é um atendimento onde os pacientes colocam depositam muita ansiedade, né? Esperam muito do tratamento, principalmente esses casos de reabilitação, casos grandes, onde nós estamos inseridos. Então, tu tem que ter um ambiente que ajude a descomprimir um pouco essa pressão, né? E o líder, o dono dessa clínica, o dentista, ele tem que ser o promotor, ele tem que levar essa energia para a clínica e tem que ter rituais para isso, né? Tem que ter uma preparação. A gente cuida, aqui na clínica, a gente tem um ritual, assim, que quando a gente entrega uma reabilitação ou até mesmo fecha um grande tratamento, aquele tratamento que a gente, né, que vai impactar tanto a vida do paciente quanto a nossa clínica, a gente lá bate um sino, sabe, faz um movimento, a gente vê que o pessoal está dentro da sala, às vezes fechado lá, cuidando do seu setor, o pessoal bate palma, já dá aquele sorrisão, porque percebe que a gente está mudando vidas. Né? E a gente tem um papel muito importante dentro da odontologia, que é transformar sorrisos e mudar a vida das pessoas, mudar a qualidade de vida, né? E como é legal assim, conversar com pessoas que também têm essa energia, né? Que olham o mercado odontológico como, cara, dá para fazer diferente se eu tiver fundamentos, que é continuar me desenvolvendo, continuar estudando, apostar na clínica, apostar nos funcionários. É diferente daquela visão, né? O mercado tá prostituído. Eu escuto muito aqui, né? O pessoal, o mercado tá prostituído, é um monte de clínica. Tem muito, né? Tem muito mesmo. Mas é muito do mesmo. Né, Tiago, eu percebo muito do mesmo, aquela mesmice, a gente está sempre buscando fazer algo diferente e sem medo de compartilhar conhecimento, né, cara? Eu acho que, tu veio de Porto Alegre até Santa Maria aqui para compartilhar conhecimento, a gente está gravando esse podcast para compartilhar conhecimento, né, para dar luz, cara, para mostrar assim, o que esses caras lá na clínica de Nato estão fazendo que dá tão certo, que os caras não têm horário para nada, estão sempre correndo, são super bem sucedidos. O que acontece, cara? Os caras vivem na mesma cidade, entende? Tem acesso às mesmas informações. Então, tu que está assistindo ou escutando esse podcast, cara, começa a notar isso e começa a pôr em prática, né, Tiago? Porque, cara, tem uma forma de fazer, tem alguns fundamentos básicos que devem ser colocados em prática, né? Cara, Tiago, indo um pouquinho para esse lado agora da tecnologia que tu falou, né? Que tanto o teu pai quanto tu, né, são aficionados nisso, né? E nós também queremos entrar nessa trilha junto com vocês aí. Para quem está começando, cara, assim, quem se formou, quem está já olhando para isso, né? O que tu diria, assim, cara? Segura, né? Já vai começa a olhar isso aqui? O que tu diria para esse cara? Boa. Eu acho que assim, pessoal que isso aí tá nos ouvindo, nos assistindo, eu acho que com certeza. Eu tô no início, eu tô começando e eu tenho interesse de ingressar no digital, né? Com certeza o scanner intraoral, ele vai ser uma porta de entrada. A gente não pode pensar, em coisas mirabolantes, eu quero ter isso, quero fazer... A gente estava conversando, eu quero
escanear, já fresar, já fazer... Não, calma, vamos começar pelo básico. Então, acho que o scanner intraoral, ele é a porta de entrada e cada vez mais ele vai se tornar mais comum dentro das clínicas odontológicas. Claro que isso é um processo, né? Não é de um dia para o outro, mas assim, logo a tendência é que a maioria das clínicas acabem tendo, ou consultórios, um scanner. Esse scanner, ele vai te levar para um próximo passo. Primeiro, ele vai ter a sua curva de aprendizado, como qualquer novidade, principalmente nesse digital que a gente curte tanto. Pô, tem uma curva, não é inegável, mas quando a gente inicia, eu já começo a... Opa, é diferente. Eu escaneei aí um paciente só para ver, mostrar para ele... O paciente abriu os olhos, já gostou, já enxergou coisas diferentes. E aí a gente vai evoluindo. Bom, eu vou escanear para fazer o preparo de um dente. Ótimo. Te liga a um laboratório que tem essa mesma mentalidade que tu, que é isso que a gente estava falando, isso é importante. Pô, não, eu quero mudar, eu quero entrar no digital, mas eu trabalho com o meu laboratório desde sempre. Esse laboratório, ele não quer saber de digital e... Pô, não adianta, né? A gente tem que estar cercado por pessoas com a mesma filosofia, com o mesmo pensamento. Então, começou com o scanner, começou com um caso unitário sobre dente, sobre implante, começa a crescer. Bom, eu já quero fazer uma reabilitação, preparar vários dentes, eu quero aumentar a dimensão, eu quero... E aí a coisa só vai. Eu acho que o scanner é o primeiro. Começando de casos simples, indo a casos mais complexos e depois não tem fim. A gente pode... eu gosto mais de software. Bom, pega um software de desenhar o dente, de, enfim, planejar uma cirurgia, de desenhar um guia para implante, um guia para pério, um guia para endo. Eu não gosto de mexer no software, eu quero operar uma fresadora, estou com tempo. Eu quero começar a fresar meus casos. Ótimo. Tu escaneia, tem um cara, uma pessoa que vai fazer o desenho, um cadista. Essa pessoa te entrega o projeto pronto e tu tem a tua fresadora. Então é tudo questão da gente se encaixar nesse fluxo. A gente pode se envolver do início ao fim. Óbvio que é muito mais complexo, demanda mais tempo, não é tão fácil, né? A gente tem que saber... bastante de muita coisa, mas a gente pode escolher os pontos que a gente quer. Hoje, eu escaneio meus casos, óbvio, dentro da minha prática clínica eu vou trabalhar com scanner, mas eu gosto de trabalhar com software. Então, eu adoro. Eu chego ali, eu tenho um intervalo. Entre um paciente desmarcou. Eu vou lá, abro o software de planejamento de guia cirúrgico, planejo um caso de implante, planejo para o endodontista um caso de endo. Isso me satisfaz. Então, eu gosto de combinar esse tipo de coisa. Agora, eu não quero saber de software, eu quero fazer outra. E aí, a gente vai se habituando, né? Mas, com certeza, a entrada seria o scanner intraoral, né? E a gente pode iniciar com ele para planejar os casos. A gente não precisa nem começar com ele já, para fazer coisas grandes. Começa com planejamento, passa para o caso simples e depois a gente vai evoluindo. Não quer dizer que tu tem o scanner, isso eu estava falando antes também na aula, não é porque tu tem o scanner e tu moldou um preparo de um dente que tu vai para o inferno. Eu posso trabalhar de uma maneira conjugada, analógico digital, eu não preciso ser exclusivo digital. A gente que trabalha tanto tempo, tem casos que a gente molda e... Tá tudo certo, né? Não é problema nenhum. E essa é uma dúvida, né? De quem tá indo pro digital, né? Pô, agora eu vou pro digital, vou largar a moldeira, não vou usar mais silicona, agora é só no scanner ali e no software, né? Então, Thiago, me diz o seguinte, e no teu dia a dia, assim, quantos % tu tá usando hoje o digital, assim, para teus casos de reabilitação, assim, tu tá... Mais ou menos, né? Sim, pra claro. o pessoal ter uma ideia, assim, tu que já está, né, há muito tempo. Não, eu assim, hoje eu trabalho, um scanner fica no meu consultório que eu uso, então ele está sempre ali do meu lado, e eu acabo usando, assim, 80% talvez dos casos.
80%. Entre 70% e 80% é o que eu uso. O que eu não uso? Que hoje a gente não tem embasamento científico, e daí vem desde aquela conversa da educação e está sempre atualizado. Protocolo, a gente acaba não escaneando os casos, porque não é sempre que a gente vai ter um resultado fiel. Às vezes a gente vai escanear, ter que ter um passo a mais para provar alguma estrutura, ver se ficou boa para depois fazer o metal. Então a gente perde muitas vezes uma consulta. Então eu prefiro moldar. Casos aonde o meu preparo está mais complicado. Aí tem, enfim, algumas situações, por exemplo, onde eu tenho pouco espaço interproximal. É difícil de escanear. Onde essa altura entre a cervical do dente e a oclusal é muito longo. É mais complexo de escanear. O dente muito longo, ele é muito mais difícil de escanear do que o dente mais curto. Ou eu tenho uma área de desdentado posterior, onde o assoalho é muito raso e aquele assoalho está sempre movimentando, fica difícil de escanear. Às vezes é mais complexo. Então, assim, é muito mais pela seleção do caso do que por, não, hoje eu vou fazer isso ou outro. Casos desse tipo, caso onde eu perceba que vai ser mais complicado fazer o escaneamento, eu não tenho problema nenhum. Isso que falou é perfeito. Às vezes o pessoal, comprou o scanner, joga fora. Não precisa moldear, não precisa material de moldagem. Não é assim. Então, pode ser que a gente chegue. Pode ser que a gente chegue nesse nível. Mas hoje ainda não. A gente usa muito e ele está ali do lado. Eu tenho o scanner e o material de moldagem. Eu escolho, eu olho o caso, vamos nesse. Enfim, a auxiliar que está ali comigo, ela já está com as duas coisas prontas, né? É engraçado porque está sempre assim, tu vai... A moldeira tá ali e o scanner tá ali. Eu decido na hora de acordo com a minha seleção do caso. Certo. Tiago, uma coisa assim que às vezes chama atenção também é que em alguns momentos o pessoal começa a querer terceirizar uma responsabilidade que é sua até para a tecnologia, né? Talvez assim o cara tá pensando, eu vou para o digital, eu não preciso saber dos princípios e fundamentos da prótese, da reabilitação oral, porque a tecnologia vai fazer uma moldagem virtual melhor que a minha, né? Que, aqui o scanner resolve. Cara, na tua visão, assim, tu acredita que isso é um fato, que, digamos, aqueles protesistas que não têm tanta mão vão ser digamos, a tecnologia vai facilitar a vida dele, ou não, o cara tem que ser realmente bom e a tecnologia vai acelerar o resultado dele? Como é que tu enxerga? Não, eu concordo plenamente. Isso é uma visão que o pessoal acaba tendo. Eu, inclusive, participo de alguns grupos de laboratórios do mundo, assim, engraçado, no Facebook, coisa assim. E volta e meia eles mandam assim, o cara me mandou esse escaneamento e quer que eu faça uma coroa. Aí tu vê o bordo irregular, o bordo que não copiou. Então, assim, o scanner, o digital, ele não vai melhorar o teu preparo, ele não vai melhorar o teu chanfro, Não. Se tu é relaxado, se tu não cuida do teu preparo, da tua moldagem, tu não vai cuidar do teu escaneamento, não vai continuar cuidando do teu preparo. Então, assim, com certeza, o cara que já é bom, que já tem todos os cuidados, que faz uma boa moldagem, faz um bom preparo, tem todos os princípios básicos, ele vai se adaptar. Claro, eu vou pensar, essa peça eu estou fazendo fresada. A minha fresadora ela vai usar uma broca ali interna, então o meu preparo pode mudar um pouquinho, pode. Mas ele vai potencializar o seu resultado, com certeza. Agora, o cara que não tem esses cuidados, ele não vai ter no escaneamento, ele vai continuar tendo resultados pobres na qualidade. Então, a gente não pode delegar o resultado ao scanner. Exato. A gente continua sendo o responsável. Exatamente. Aí vem a responsabilidade do profissional, né? Cara, e como é interessante, assim como os princípios do sucesso, os fundamentos de uma clínica que prospera, que a gente falou antes, que é cuidar das pessoas, né, ter essa relação com o paciente,
dentro de uma entrega, né? Como tu falou, né, Thiago? Dentro de uma entrega, não adianta também tu ser o queridinho, mas chega na hora do vamos ver, não entrega. Pô, aí não dá. Aí é o queridinho que não deu certo, né? O cara é muito legal, mas não resolve, né? Tem muitos pacientes que, pô, o cara é muito bom, mas infelizmente estou aqui para resolver uma coisa que deveria ter resolvido há tempos, né? Existem os fundamentos também do digital, né? Não adianta o cara querer achar que, pô, agora com a tecnologia eu vou decolar, ou o cara saiu da faculdade, tem grana para investir, tem lá um dinheiro para comprar o scanner, a fresadora, agora eu vou resolver. Não, cara, eu acho que os fundamentos, eu acho que talvez esse é um grande tema do nosso bate-papo aqui, os fundamentos, a base do sucesso, né? É isso, né, cara? Tu tem uma capacidade de se relacionar muito bem com o paciente, o lado humano, não só com o paciente, cuidar muito do cliente externo, mas cuidar do cliente interno também, que é a equipe, né? Ter os fundamentos da prótese, né, antes de pensar lá no digital, porque é isso que vai garantir um crescimento, né, sólido ao longo dos anos, né, cara? Não, com certeza absoluta, é isso. Não adianta nada. A gente, tem ótima relação, todo mundo está feliz e tu não entregar um trabalho de qualidade, né? E isso vem muito em conjunto com a questão de tu estar sempre estudando. Eu, recentemente, e isso é bem interessante dentro desse fluxo do escaneamento, um artigo que foi publicado esse ano. Eu estava pesquisando, enfim, essas questões de dar aula, e o que influencia num scanner intraoral. Ele era dividido em duas partes, na verdade, tinha um outro artigo que era o operador, mas era tanto da questão de escaneamento como ambiente externo. Então, tem N fatores. Eles avaliam a luz externa vai influenciar, a temperatura, teve muita mudança de temperatura. O meu scanner pede para eu fazer uma calibração, alguns não, mas a maioria sim, a cada 7 dias. Mas teve muita mudança de temperatura, talvez ele descalibrou. Então, pode ter tido uma diferença. A questão de posição de dente, a questão de angulação do implante, tem N fatores. Então, no momento que a gente sabe isso, a gente começa a buscar essa entrega com uma maior qualidade. O scanner faz diferença se eu escanear reto, angulado, mais angulado, a distância do scanner em relação ao dente, tudo muda. Então, não é simplesmente sou legal, sou bom, tenho scanner, tô no digital, mas não entrego um resultado de qualidade. Por quê? Falta o conhecimento, né? Falta essa base, seja do princípio do preparo, o princípio do escaneamento, o princípio do trabalho propriamente dito, né? Então, com certeza, todas essas questões elas são de extrema importância e aí vem a parte importantíssima de atualização constante. A gente é diferente de algumas outras profissões onde a coisa se perpetua igual a 500 anos. Exato. A gente, ainda mais agora com o digital, é assim, em 6 meses mudou uma técnica de escaneamento, hoje é boa, outra amanhã já está melhor. Casos de protocolo, casos totais. A gente está em constante tentativa de chegar numa técnica que nos garanta, isso agora vai dar certo. Tem 2 ou 3 alunos que eu estou ajudando o meu orientador da PUC a orientar. Então, a gente está pesquisando isso, está pesquisando inclinação do implante, profundidade. Enfim, a gente acaba se envolvendo bastante para tentar sempre melhorar, né? E é muito rápido. Essa mudança é rápida demais. Exato. Cara, e uma coisa que eu percebo, assim, o quanto o mercado de reabilitação, o mercado de implantodontia vem crescendo, né? Eu tive acesso a uma pesquisa que mostrou que de 2018 para agora, 2022, é o último número que eu tenho, o mercado de implantes no Brasil cresceu 30%. E a projeção para os próximos anos, nos próximos 13 anos, é uma rampagem de crescimento em torno de 7% a 8% ano. Então, o quanto é importante, né, a gente estar
constantemente nessa evolução, nesse aprendizado contínuo, mas para isso precisa ter paciente, né? Claro. Precisa ter o início. É o início. Como vocês, pelo tempo, pela história, vocês devem usar muito o boca a boca, né? Acho que vocês têm alguma outra forma para atrair o paciente de reabilitação, de implante, ou é mais... Eu sei que agora vocês estão entrando também no digital e estão fazendo um baita trabalho, tu e o Dr. Cícero, né? Conta um pouquinho assim sobre essa questão de... A clínica de vocês o foco é reabilitação, né? Como vocês captam esses pacientes para aquele cara que também tem a clínica de reabilitação, que quer escalar, que quer ter mais fluxo, né? Que quer ter uma clínica mais, com mais departamentos, mais all-in-one, né? Como é que faz, Thiago? Como é que vocês, ao longo da história, construíram uma clínica oxigenada como vocês têm? Boa. Eu acho que ao longo da história são duas frentes inicialmente. O boca a boca, ele sempre é o melhor, né? Porque o paciente que chega indicado por outro paciente, ele já vem... o meu amigo, minha amiga me indicou, ele confia 100% em vocês e eu tô aqui por isso. E assim, tem paciente, há um tempo atrás, um paciente falou, não, ele chegou lá para fazer, não interessa se vai ser X, Y valor, se vai ser o dente tal. Não, ele tá aqui confiando em nós, no trabalho, então ele chegou para fazer. Então essa indicação de outros pacientes, ela acho que o principal e sempre foi. E para isso acontecer, volta para o que a gente conversou, né? Essa relação com o paciente, essa entrega de qualidade, isso tudo nos leva a uma qualidade no atendimento, a uma satisfação do paciente que vai indicar para um outro. Então, isso finaliza com essa qualidade na entrega e a recomendação. Uma outra vertente foi sempre estar envolvido nessa questão de cursos, de aulas. Então, eu tô indo eu vim a Santa Maria. Há pouco eu estive em Rio Grande. Eu fui nesses lugares, dei aula, compartilhar conhecimento sempre, eu não vou esconder, eu não vou ensinar isso aqui porque o cara vai fazer... Não, a gente ensina, mas tem profissionais que, eu sei até onde eu vou, que é o correto, né? Eu não faço coisas que eu não sei. Então, assim, eu ensinei, mas não é porque eu mostrei num slide que o cara sabe fazer, né? Então, no momento que tu atinge o público, tu atinge o aluno, tu dá essa aula, ele se identifica, ele gostou da aula, ele aprendeu, mas ele sabe que até aquele ponto ele faz e um ponto adiante não. Ele vai te referenciar. Exato. Então, eu vou receber casos de outros profissionais, onde esses profissionais vão ser casos mais complexos, geralmente vão. Mas nós estamos aí para isso, a gente vai abraçar e vai tocar e entregar com qualidade. Então, isso é uma coisa que o meu pai me ensinou e assim, eu já percebo resultados em mim, né? Porque para ele sempre funcionou. Claro. Ele deu aula em todas as ABOs do Rio Grande do Sul, na maioria mais de uma vez. Então, a gente tem muito paciente na clínica do Rio Grande do Sul todo. Que legal, de Bagé, de Uruguaiana, todos os cantos. E eu, nesse momento que eu começo a dar essas aulas, eu já percebo isso. Há pouco um colega, um amigo de Rio Grande me indicou, eu não faço implante curto, o extra curto, não vou fazer e tal, acho que não tem problema. A gente recebe, faz. Eu tenho caso aqui que eu tenho que tirar um monte de implante, é um caso complexo, nós vamos oferecer sedar ao paciente. Eu faço, eu converso com ele, ótimo, eu vou fazer. De repente eu faço a cirurgia, tu finaliza a prótese. Tá ótimo, sabe? Mas isso tudo cria um círculo, né? Eu recebi de um paciente, eu recebi de um profissional, a gente está sempre envolvido. E talvez hoje essa questão da rede social, a gente está entrando, eu acho que ela é importante a gente estar envolvido nessa questão de rede social, muito mais para a gente mostrar as nossas, não vantagens, mas os nossos diferenciais dentro da clínica, dentro da odontologia, do que muito mais para pegar o paciente por ali. Mas
É ótimo também, porque isso se torna a gente aumenta o potencial de indicação dos nossos pacientes. Exato. O que funciona? Bom, eu postei algum negócio que o meu paciente, que já é paciente, ele se identificou com a nossa postagem, ele viu que, isso é legal realmente que eles fazem, ele repostou. Ou ele manda para um amigo, olha só, a minha clínica onde eu vou está fazendo isso, olha que legal, foi bem assim quando eu fiz. Então, na verdade, a gente está criando um outro caminho de boca a boca. Na verdade, é um boca a boca digital, né? A gente não está puxando o paciente desconhecido total, muitas vezes, pelo Instagram. Claro que isso pode acontecer, não é problema. Mas a gente está tentando, mostrando tudo que a gente tem, criar um outro boca a boca onde a gente consegue captar o paciente pelo meio digital. Esse é acho que é uma grande sacada, assim. E é também ser lembrado, né? Tipo assim, Exato. Cara, ontem nós estávamos aqui no Master Training, a gente até está passando aqui 2 dias aqui, né, em treinamento. E ontem veio um palestrante aqui, também um dentista renomado aqui de Santa Maria, o Dr. Douglas Lopes, e falou justamente sobre isso. Falou sobre fidelizar os pacientes, sobre encantar. E ele usou uma analogia muito legal, que fidelizar um paciente é mais ou menos que nem fidelizar a esposa. Cara, se tu não está presente, se tu não está levando alguma coisa para ela, volta e meia, se tu não lembrar do aniversário dela, é difícil, né? É difícil, cara, tu ter uma pessoa fiel ao teu lado. E eu defendo uma coisa, que fidelidade hoje em dia, Tiago, é cada vez mais difícil na clínica, né? Porque o paciente está sendo impactado a todo momento sobre outras clínicas, outras técnicas, outras tecnologias. Então, existe a necessidade de tu também estar presente, né, cara? Então, acho que para quem está escutando em casa ou nos assistindo, cara, tu deu aula aqui, tu falou 3 pontos importantes que eu anotei, que o primeiro deles é tu realmente ir dar aula sobre aquilo que tu é muito bom. Afinal, tu estudou tanto, tu te preparou tanto, tu vai lá dar aula sobre aquilo numa BO, aqui em Santa Maria, na Davante. Cara, olha, tu teve acesso hoje a 30 novos possíveis parceiros. Isso. Possíveis parceiros da negócio. Né? Então, dar aula, estar presente na sua comunidade ali, participando, né? Se engajando, esse networking é um canal também de aquisição de novos pacientes, novos parceiros, né, cara? Eu acho que é uma mensagem muito legal. Com certeza. Essas parcerias que você fecha e também mostrar isso nas redes sociais, né? Para quem está nos assistindo hoje, a presença digital, no meu ponto de vista, cara, é fundamental. Assim. Mesmo se a gente não tem todas as habilidades, nós estávamos falando sobre isso, como é difícil para nós, né? Que somos dentistas, né? Raiz, assim, como é difícil entrar nesse universo digital, mas vai melhorando. Não, a gente vai aprendendo, vai evoluindo, perde o... tem que gravar aqui um bom dia, hoje eu botei um bom dia, um café da manhã, um gauchesco lá tocando no café da manhã, ó. É isso. É isso aí, a gente vai perdendo a vergonha até, de certa maneira. Conta pra nós, assim, como é que tá sendo esse teu projeto aí, que eu tô sabendo que tu tá desenvolvendo aí com a tua Kombi. Eu quero saber do projeto, qual é a ideia, qual é o sonho do projeto. Boa. E conta da primeira entrevista que foi com o Dr. Cícero. Isso, de ontem. Então, a ideia da Kombi, eu, enfim, tenho uma Kombi, comprei uma Kombi. Por que a ideia da onde surgiu a ideia da... A ideia surgiu mesmo assim, eu tenho um primo que é francês, mora no Canadá, e ele gosta de Kombi, ele, vamos começar a comprar Kombi e exportar, vamos mandar a Kombi pro Canadá, pra França. E a gente começou a conversar de brincadeira, mas claro, fundo de verdade, né, tem... Mas eu, vou... E eu, enfim, gosto, mas nunca fui aficionado, apaixonado, e comprei uma Kombi pra ver como é que era. E gostei, claro, é uma Kombi antiga, 96, antiga, e eu vou reformando, ajustando ela. E a ideia dela é, eu brinco. Esses tempos eu falei num grupo de amigos e riram. Eu falei assim, eu tô com um filho de 4 meses, né, o Oliver, e eu falei assim, quando ele tiver até uns 5 anos, para ele vai ser muito mais legal eu pegar a Kombi e acampar no Uruguai ou em Santa Maria do que levar para Disney. Com e certeza. Eles dão risada, ele, tá louco, não sei o quê, mas assim, a lembrança dele vai ser muito mais legal. Então, assim, foi por esse lado, né? Criar uma Kombi Home, motorhome na Kombi. E daí a gente começou com a questão de rede social e, vamos começar a entrar nesse mundo, e eu
eu gosto de ser criativo e tentar pensar em coisas diferentes, porque o que eu não gosto é passar o dia inteiro fazendo a mesma coisa, tipo, ali fechado, só fazendo aquilo. Por isso o digital é tão legal, né? Porque nos abre um mundo. E eu, dentro desse projeto das redes sociais, vamos fazer uma coisa diferente dentro da Kombi. Nós temos que pensar alguma coisa, já sei, vamos fazer entrevistas odontológicas na Kombi. E, enfim, aí começou o projeto, as ideias, e a ideia é justamente essa, a gente levar um conteúdo odontológico de uma maneira descontraída dentro da Kombi. Então, eu comecei ontem com o meu pai, com o Dr. Cícero, a gente já fez essa primeira entrevista, contando um pouco da história dele, dentro da odonto, né? Eu brinquei com ele, eu falei para ele, tipo, a história da odonto e principalmente da implantodontia acaba se confundindo um pouco com a dele, porque ele pegou desde o início, então ele pegou toda essa evolução. E a ideia é a gente trocar um bate-papo, trocar uma ideia com diferentes profissionais e, de diferentes áreas. Tu tá mais que convidado, né? Com certeza. A conversa na Kombi sobre gestão já tá garantida, porque é isso, é trocar uma ideia que nem nós aqui. Que legal, cara. Dirigindo Parabéns. a Kombi, brincando na Kombi, porque eu acho que é uma maneira de chegar a um conteúdo diferente, descontraído pro pessoal que vai nos assistir, né? Esse projeto é fenomenal aqui, o AvanteCast, eu acho que é demais, e a gente conseguir atingir diferentes pessoas, enfim, recém-formado até o que está se aposentando, que seja isso, uma conversa legal, descontraída, que a pessoa tenha prazer em ouvir, assistir, enfim, né? Eu acho que isso é o mais legal. E também, né, Thiago, inspirar as pessoas, né, cara? Porque história sempre inspira as pessoas, né, cara? Não existe nada mais legítimo que tu contar uma história, né? Porque não tem como contestar, né? A história é história, né? Exato. E, cara, como é legal, assim, ver... o teu pai, né, como eu falei antes, foi o primeiro livro de implantodontia que eu comprei, foi do teu pai e do Pulido. Isso. Aquele primeiro livro lá, né? Eu acho que era um dos primeiros. Foi do Alau, né? Foi vinculado ao Alau, Isso, o Alau, exatamente. E aqui já contando um pouco antes isso ninguém sabe ainda, tá bem no início, mas o meu pai, isso sim se sabe, é o presidente do próximo IN, né, do ano que vem, e vai ser escrito um livro com coautoria do Buser. Opa! Então, quem sabe possa ser uma próxima referência, como foi esse. Legal, cara. Com certeza. Ele e o Polido lá do Alau, agora o do IN vai ser o próximo, vida, cara, referência. Que notícia, cara. Olha aí, pessoal, para os dentistas aí da área de implante e reabilitação. Daniel Buser, só falando para quem ainda não conhece, o cara ele deve ser o quê? Diretor, reitor da Universidade de Berna, Suíça, isso, né? Não sei, alguma coisa. É um grande, não sei exatamente, grande presidente, não sei como é que chama lá, um chairman, né? Da Universidade de Berna. Eu tive a oportunidade de ir lá em 2018. Ficar 3 dias com eles lá. Cara, é a segunda universidade do mundo que publica mais artigos científicos sobre implantes dentários no mundo inteiro. Então, realmente, com certeza vai ser referência. Né? E que legal poder acompanhar essa trajetória, né, Thiago, assim, tu pegar lá desde o começo a implantodontia, essa evolução toda, né, cara, e se manter, né, cara, eu acho que chegar ao sucesso, o cara até pode chegar agora, se manter nesse é o mais sucesso, difícil, né? É o mais difícil, né, cara? Chegar e cair é mais fácil, né? Porque daqui a pouco desestimula, agora eu vou começar a construir casa na praia, vou pra serra, vou não sei aonde, vou começar só a viajar, mas não, né, cara? Tanto tempo, né? Vou investir, vou continuar estudando, vou ser presidente do IN, vou isso. Tu agora foi presidente da JOS, né? Presidente da JOS, o Corig do ano que vem eu sou coordenador da científica também, aí, então nós estamos sempre envolvidos no próprio IN, eu estou envolvido na científica, esse é um convite também, né, o pessoal que está assistindo, ouvindo, vai ser um evento muito legal, a gente está... O IN, a gente está trazendo nomes importantíssimos assim dentro da implantodontia mundial, então gente muito boa em todas as áreas, o digital, tem a Marta Revila Leão que publica muito, o Buser, o Can tá
deve vir. Enfim, tem grandes nomes que a gente tá fechando aí, tá trazendo e vai ser um baita evento, tem tudo para ser aí um IN memorável, porque... É ano que vem. Ano que vem, em setembro. Olha aí, pessoal, coloca na agenda já o setembro aí, que é imperdível esse congresso, vai ser muito bom. Vou estar lá certo, cara. Vamos lá. Thiago, uma coisa que me chamou a atenção aqui é o teu tempo, cara. Como é que tu... Eu quero que tu fale um pouco de ti, assim, e do teu pai também. Como vocês gerenciam o tempo para se manter assim, nesse nível de inteligência emocional, nesse nível esse coeficiente assim, de alegria, porque, como a gente falou antes, o ambiente da clínica dele, só indo lá para ver como é que é, o pessoal alegre, o pessoal feliz. O que, cara, dá umas dicas aí para a turma, e como se manter assim, e ainda dar conta de preparar, pensar no Corig, como é que faz? Envolvimento não falta, né? Assim, ó, daí eu falo por mim, né? O meu método. Eu sempre gostei muito de esporte, então acho que isso para mim é indispensável. Eu preciso fazer. Eu antes precisava mais, eu fazia todo dia, às vezes 2 vezes por dia. Então, assim, o envolvimento com algum tipo de exercício, eu acho que ele é fundamental para a gente botar para fora. Eu acho que a gente precisa de se pegar em alguma coisa fora da odonto para... Então, assim, tem gente que vai ser o exercício, tem gente que vai ser uma leitura, gente que vai ser uma cerâmica, gente que vai ser... A gente tem que se pegar alguma coisa boa, né? Claro, a gente pode também se pegar em, enfim, bebida, droga, outras coisas, que daí a gente vai para outro lado. Mas eu acho que isso, assim, é o primeiro ponto, né? A gente ter um escape. Eu acho que isso é uma coisa que é importantíssima. Eu faço uma terapia uma vez por semana, pelo menos, para ajudar a dar uma arejada, né? Eu faço uma vez por semana. Eu faço a tempo, assim, eu parei um tempo, voltei, mas eu faço uma vez por semana. Eu acho que é bom para ajudar a botar para fora, pensar, assim, né? Não por isso eu deixo de ter bruxismo, porque mesmo fazendo eu tenho também, então é tanta coisa que não dá o escape suficiente. E é isso, e é se organizar dentro da clínica de uma maneira... dependendo do momento, assim, eu vou hoje jogar ao meio-dia. Então eu trabalho de manhã, 11h45 eu saio da clínica, jogo do meio-dia a 1h, almoço, me troco, 2 horas eu tô na clínica. Ou, vou tocar mais direto. Pádel? Pádel, tênis, beach tênis, aí eu tô um pouco em cada. Ou fim da tarde, a mesma coisa, né? Não, 6 horas eu risquei e vou lá. Tá, vou lá, ou às 7, ou às 8. Agora, com filho pequeno, essa questão do esporte deu uma alterada. Eu comecei fazendo de manhã cedo, porque eu comecei a acordar mais cedo. O meu rendimento não é o mesmo, assim, quando eu treino cedo, então eu não gosto muito. Mas, enfim, é a gente saber se organizar e saber que, enfim, a gente tem momentos, né? Eu acho que, agora eu estou envolvido nesse momento com o Corig, né, na comissão científica, com o IN, com o filho pequeno, com a clínica. A gente vai ter agora o livro, então, assim, é bastante coisa, sem dúvida. Mas é a gente tentar estar presente naquilo no momento que a gente está ali, assim. Eu sou uma pessoa que eu não fico pensando muito para trás e nem muito para frente, porque às vezes eu perco tempo, assim. Presente. Então eu acho que assim, tá focado ali, não. Tem que... Semana que vem eu tenho reunião do Corig segunda, tem uma aula na quarta, semana passada a gente teve Corig, reunião do IN. Então, primeiro, aceita, tá? Tem que fazer, nós vamos ali. E, naquele momento, foca, presta atenção naquilo e não deixa... Isso acho que é o principal, né? Não esquece do resto. Eu, assim, eu dou o maior apoio pra Carol, pro Oliver. Eu fui em todas as consultas enquanto ela estava grávida, fui em todas as consultas agora, quando ele está indo ao pediatra. Então, assim, eu acho que isso é importante. Claro, às vezes eu tenho que correr mais aqui, riscar a agenda um pouco ali, mas a gente vai se ajustando, porque eu acho que isso é o que nos mantém nesse ritmo e cada um tem a sua... É isso, cada um tem a sua preferência, né? Tipo, eu vou perder mais tempo com isso ou com aquilo. Eu acho que esse é o essencial, assim, para a gente conseguir
combinar tudo isso, porque realmente, às vezes é pesado, né? Que legal, cara. Assim, ó, vocês acabaram de escutar o relato de um dentista super bem sucedido, palestrante, professor, né? Que tem uma Kombi. Me envolvo na gestão na clínica, envolve na gestão da clínica. Então, assim, pessoal, vocês percebem uma coisa, que é uma coisa que eu defendo muito também, a necessidade do preparo. Da preparação física, mental, espiritual. Ele falou 2 pontos chaves aqui. Preparação física, mental, né? Que, cara, não tem como. Se tu quer resultados acima da média, não tem como tu estar na média. Tu tem que ser um cara diferente. E essa é uma bandeira que eu levanto muito com o meu time, Thiago, assim, os franqueados, eu falo muito, cara, não tem como se tu quer faturar mais. Porque, na realidade, faturar mais... né? É um reflexo do teu processo diário. É um número, é o placar, né? É o placar do jogo. Cara, se o placar do teu jogo é baixo, significa que tu não está fazendo o teu processo bem feito aqui. Né? Tua energia está baixa, tu não está conseguindo encantar o teu paciente, o teu nível de motivação também é baixo, o teu nível de conhecimento também. Então, na realidade, esse é um fundamento, né? O preparo físico, o preparo mental, é tu entender que tem que ser pago um preço, cara. E parabéns, cara, mais uma vez. Obrigado. Assim. Não, mas eu concordo, isso é de extrema importância. O físico e o mental, eles estão em conjunto. A gente vê isso em toda a área, né? Pô, atleta, se o cara tá mal mentalmente, ele não vai render. Então a gente tem que estar... E esses tempos eu ouvi uma coisa que é tu estar com pessoas que são parecidas, né? Porque... é muito fácil pra nós, pô, eu tô cansado, não tô afim, tipo, é muito fácil a gente jogar pra baixo, né? É o mais simples. É muito mais fácil, pô, às 7 tu tá cansado. É mais fácil tu ir pra casa descansado que tu ir fazer uma academia, ou 7 da manhã, 6 da manhã, dependendo do horário de cada um. Então, essa consistência e essa motivação, às vezes ela não é tão simples. Mas tu estar rodeado de pessoas que tenham uma mentalidade parecida... te puxa, né? Com certeza. Porque assim, pô, tu tá num grupo de 10 pessoas. As 10 pessoas são assim, ó, não, pô, hoje eu fiz isso, eu corri, eu trabalhei, eu cuidei de casa, eu saí com a minha esposa para jantar, fiquei com meu filho 2 horas, não sei o quê. Daí tu vê o cara, pô, o cara é um exemplo. Agora, se todos pensam assim, tu vai pensar assim. Agora, por outro lado, tu chega numa mesa, tá todo mundo assim, não, eu... trabalhei de manhã, de tarde fiquei vendo Netflix e fui dormir. Daí todos pensam assim, tu vai pensar assim também, né? Então, as pessoas com as quais tu está cercado, acho que isso é primordial. E aí vem a questão de novo, né? Estando com meu pai, que ele tá sempre nessa pilha, às vezes no início foi difícil até a questão do esporte, porque ele não é muito. Então, assim, eu risquei meio-dia, vou ir jogar. Ele ficava brabo, eu ia. Mas ele entendeu, sabe? Então hoje ele está valorizando. Claro, ele dá valor. Então é isso, é tu entender, tu te puxar por aquilo, mas ao mesmo tempo tu saber te posicionar dentro desse meio, né? Mas é bem por aí, acho que essas legal, são cara, que legal as dicas. Essa visão, assim, que o sucesso ele vai além do consultório, né? Ele vem de casa, ele vem de uma mentalidade de realmente tu tá se preparando para aquilo ali. Não é chegar segunda-feira, pô, domingo tomar um trago, né? Chegar segunda-feira achar que vai ter um alto desempenho na clínica, né? Então é fundamental esse preparo prévio. Tiago, estamos indo para o final aqui. Show. Me diz uma coisa, o que tu diria, cara, assim, para quem está assim, entrando no mercado, ou quem já está há algum tempo no mercado, mas que ainda não atingiu tudo aquilo que gostaria, sabe? O que tu diria, assim, uma frase, um pensamento, uma ideia, e depois eu quero que tu indique 2 livros, assim, um livro que não precisa ser de gestão, sim. Aliás, ou não precisa ser de odontologia, um livro que impactou a tua vida, assim, que tu leu e puxa a vida isso aqui, e um livro de odontologia. Bom, então assim, eu acho que quem está iniciando, ou isso, está nessa transição, né? Tá nesse crescimento, eu acho que a resiliência, ela é extremamente importante. A gente não pode achar que as coisas vão mudar de uma hora para outra. A gente tem que ter essa constância e saber se adaptar ao que está acontecendo. Eu não acredito que... isso é uma coisa que eu tenho para mim, assim, né? Eu não acredito que uma pessoa vá
ser o melhor dentista ou o pior, enfim, isso depende muito de uma série de coisas. Do envolvimento dela com tudo isso que a gente conversou, né? Com o tratamento, com o paciente. E ela saber que, pô, eu tô fazendo a coisa certa, mas o resultado não tá... Ele vai chegar, sabe? Eu acredito muito nisso. Isso não tem uma explicação lógica, né? Enfim, é uma coisa meio fora de uma coisa que a gente tenha como explicar, mas eu acredito muito assim, pô, tá tudo certo, as coisas nós estamos caminhando de uma maneira correta. Tenha esses cuidados todos que a gente conversou, né? Porque isso é de extrema importância, mas assim, vai vir. Eu não gosto, eu tenho pavor, assim, não. Eu acho que para ter o sucesso eu tenho que furar a fila. Eu tenho que me enfiar ali porque, não, eu vou aparecer, isso é uma coisa que eu não acredito. Isso eu nunca acreditei, assim. Eu acho que a constância ela é mais importante do que o furar a fila, do que o atalho, assim. Exatamente. Eu acho que a gente está sempre mantendo esse foco é o principal, né? A constância, a disciplina, às vezes é mais importante que a motivação, né? Porque às vezes o cara está motivado, acorda motivado um dia, no outro dia não está tanto, mas se tu tem a constância, cara, e se tu está entregando realmente aquilo para o paciente, aquilo na tua família, porque aquilo que a gente conversou não é só o consultório, né? O sucesso não vem só dali, vem do ambiente que tu preparou na tua vida, que tu leva para o consultório também, a energia que o líder leva para o consultório. Se tu tiver constância naquilo, cara, eu acredito fortemente também que o sucesso vai vir. Não, com certeza. E aí entrando até no livro, né? Um livro que é muito interessante, o livro do Bernardinho. Eu não sei o nome, o título não... Cara, é Suor de Ouro. Com o suor. Suor alguma Mas coisa. assim, é muito interessante por isso, né? É tu juntar esse foco, essa constância e com, enfim, uma pessoa que consegue motivar o grupo de uma maneira sem igual, né? Ele, onde passa, ele tem esse poder de motivação e de, tirar o máximo no caso dos atletas. Eu gosto muito de esporte, então tirar muito dos atletas o que é possível. E aí depois vem, enfim, como eu gosto de tênis, tem um livro de Nadal e Federer, que é muito interessante, assim, mas esse com certeza, assim, nessa mistura gestão, o foco e a motivação do pessoal. Como livro odontológico, é óbvio que o de implante é o que o meu pai e o Polido escreveram, ele é uma referência, mas alguma coisa mais recente, tem o livro do Vitor Clavijo, que é um livro muito interessante nessa parte de prótese sobre implante, onde ele fala sobre perfil de emergência, uma coisa muito mais técnica, né? Não é nada tão amplo, mas é essa questão da importância desses cuidados no detalhe para a gente ter um sucesso numa coisa maior, num tratamento. Então, eu acho que entra um pouco nisso tudo, né? Eu tenho o perfil de contorno, de subcontorno, crítico, subcrítico. A gente está falando de coisa de 1, 2 milímetros. Que diferença vai fazer ele ficar côncavo ou convexo? Faz. Talvez é isso, seja a diferença de eu ter 1 milímetro ou meio milímetro de papila a mais ou a menos. O paciente, um vai perceber, o outro não, mas o que perceber vai lembrar, né? Exatamente. Então de certa maneira se atentar nesses detalhes que são importantíssimos. Que legal, cara. Aí ficou 2 indicações, então, pessoal. Thiago, mais uma vez, cara, gratidão, né, por tu estar aqui conosco. Vamos agora comemorar, né? Porque eu acho que a gente tem que comemorar vitórias, né, cara? É uma vitória para nós tu estar aqui com a gente. Eu me lembro quando eu estava na faculdade ainda. Só uma história para nós finalizar aqui. Eu estava finalizando a faculdade e o teu pai foi dar um curso lá em Porto Alegre, na ABO. E eu tive a oportunidade de ir nesse curso, né? E agora o Thiago de Renato Filho, do Dr. Cícero, está aqui na nossa casa, né? Então, para nós é uma vitória, né? A tua estada aqui conosco. Agora vamos comemorar isso, né? Vamos brindar, porque com certeza tu elevou o nível do AvanteCast. Show de bola. Show de bola. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Um abraço, até a próxima. Valeu, abração.